Estão vendo a tela, né? Pelo menos aqui para mim não tá aparecendo, não. Não? Então vou de novo. Pera aí. Não. Tá, não. E agora? Agora foi. Sim. Então, olha só. A gente estava estudando, acho que se eu não estou enganada, algumas pessoas que estão na aula perderam a aula de treliça. Se eu não estou enganada, pode ser que eu esteja. Mas olha só, o que eu vou tentar resumir rapidamente aqui, só para essas pessoas não ficarem muito perdidas. Treliça, a gente é muito usada, essa estrutura treliça é muito usada em pontes, viadutos, telhados. E aí, quem perdeu essa aula, tenta voltar na aula que eu postei lá e dar uma olhadinha só para entender muito bem o que é. Mas olha só, aí, o que é uma treliça ideal? Uma treliça ideal são treliças onde as forças estão aplicadas em nós, nos nós da treliça. Os nós são essas junções da barra, tá? E eu lá na aula anterior, eu expliquei que as forças passam pela barra e na treliça da lateral elas chegam ali, podendo ser resumidas aos nós. É uma aproximação bem próxima da realidade. Então, a treliça, a barra de uma treliça, está basicamente submetida à tração ou à compressão, um dos dois. E aí, o que a gente tem que saber? Quando a gente está projetando uma treliça, o que é interessante saber? É interessante saber se a barra está sob efeito de tração ou sob efeito de compressão. Compressão, ó, e tração, esticando, certo? E de quanto? 5 newtons, 10 newtons, 3 newtons. É isso que é interessante saber. Para aí a gente definir talvez a seção transversal da estrutura, 5 por 5 ou não, 5 por 5 não é suficiente, 10 por 5 e assim vai. Tá? Eu conversei sobre isso na primeira aula de treliça. Aí é o seguinte, existem 2 métodos para a gente analisar esses esforços nas barras de treliça. O primeiro que a gente viu na aula passada chama método dos nós, que a gente vai fazendo análise em cada nó. E aí a gente trabalha lá com 2 equações, somatória de forças em x e somatória de forças em y, para cada nó. Então, resumindo aqui, para o nó A, eu tenho uma força da barra AB e tenho uma força da barra AF, além da reação de apoio que tem aqui. Então, eu faço um diagrama só para o nó A e encontro as outras forças. Foi assim, não foi até então? Foi. E aí? Então tá. Agora é um método diferente. Vou deixar nessa figura aqui, que eu acho que eu começo a explicar por aqui, depois eu volto lá. É o método das seções. Por quê? Deixa eu até voltar aqui. Por quê? Lembra quando a gente estava fazendo a análise do nó? A gente perde uma das 3 equações de equilíbrio, que é a equação de momento. E aí ninguém me perguntou por que ela perde. Alguém sabe me responder por que perde? Por exemplo, vou voltar na figura para ficar mais fácil. Se eu analisar o nó A aqui, por exemplo, ó, nó A, aí eu teria a força da reação, teria a gente está chamando, né, de NAF e NAB. Aí eu usaria para resolver, encontrar NAF e NAB, somatória de forças em X e somatória de forças em Y. A gente não usa o somatório de momento. Por quê? Alguém sabe me dizer? Então, não pense no porquê, não, então. Então, pense que você desenhou lá o nó A, desenhou as forças que estão aplicadas no nó A e quer fazer o momento. Vê se vocês vão conseguir fazer. Pensa aqui, ó. Pensa aqui nesse slide mesmo. Não tem como, porque... Não sei se é isso, né? No caso, quando a gente faz a análise de momento, a gente vê a relação em um determinado ponto. Aí, no caso, você disse que o ideal é que a força seja aplicada no nó. Então, se a força está sendo aplicada no nó, ela fica naquela mesma linha de... Isso. Ah, eu esqueci o nome da linha lá que fala. Isso. É isso? Isso. Linha de ação da força que você está falando. Isso, né? linha Olha de ação só, da força, quando a gente isso. está no nó A, porque lá no método dos nós, a gente fazia o diagrama de cada nó separadinho. Então, se eu estou fazendo no nó A, tem lá a força da reação e essas 2 forças da barra. Se eu fizer a somatória de momento no nó A, que é o que eu estou trabalhando, todas as minhas forças estão no nó A.
Então não adianta fazer momento. O momento ali é zero. Concorda? As forças estão todas saindo do nó. Por isso que a gente não usa ela. E aí existe esse método, tudo bem que é por isso que a gente não usa ela, ou sim ou não? Sim. Tá. Todo Sim. mundo? Beleza. Aí, olha só, tem uma vantagem agora, umas coisas que podem facilitar, que é o método da sessão. Gente, a gente vai trabalhar em outras disciplinas juntos ainda, se tudo correr bem. E sessão é uma coisa que a gente vai trabalhar com muito detalhe. Já, talvez, ainda no finzinho desse semestre. Mas olha só, quando a gente faz uma sessão, pensa na prática mesmo. Se eu faço uma sessão, um corte numa estrutura, nesse caso aqui da treliça, eu fico com dois lados, sim ou não? Sim. Quando a gente, olha só, tem aqui minha bolsinha, ó, vou pegar meu caderno que vai ser melhor. Tem o meu caderno e tem um certo carregamento aqui, ó, certo? E aí, a tendência dessa estrutura, se o carregamento está vertical para baixo, por exemplo, é fazer isso aqui, sim ou não? Sim. 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 Tá. Então, eu não precisa saber ainda se o movimento é sim ou se o movimento é sim, mas a pergunta que eu quero dizer é, se tem um carregamento aqui nessa estrutura, um carregamento para cima, vertical, a estrutura é o caderno, para baixo aqui, concorda que a estrutura vai deformar de alguma forma? Sim. Vai. Tá. E concorda que, olha meu caderno, a gente chama de fibra, cada cortezinho aqui, ó, vocês imaginam vários cortes, cada linha do caderno é uma fibra. Então, vocês enxergam que as fibras internas desse caderno, essas aqui, ó, essas folhas, ó, fibras internas, elas sofrem alguns tipos de deformações? Uhum. Certo? Olha só, sem querer eu consegui fazer alguma coisa, ó. Peraí. Olha a folha de cima. A folha de cima está comprimindo, está diminuindo de tamanho, e a folha de baixo, a última, está esticando de tamanho, concorda? Sim. Aham. Certo? Isso são as deformações internas. Isso é devido aos esforços internos. E lá na frente, a gente não tão lá na frente, mas daqui a pouco a gente vai ver que, mas eu acho que eu já comentei, que tem 3 tipos de esforços internos. O normal, que é o que tem de esticar a estrutura, fazer com que ela diminua de tamanho no seu eixo, tração ou compressão, que é o que a gente acha da barra. O cisalhante, cada um deles a gente discute mais depois, que é a tendência de ó, pensa na seção da treliça aí, ó. As duas seções, duas estruturas, que é a tendência de uma estrutura escorregar sobre a outra, e o fletor, que é justamente isso que o meu caderno fez, a tendência de fletir, de fazer isso aqui. Além disso, tem mais um que a gente discute depois, que é o torçor, certo? Então, tudo isso a gente tem que analisar. Então, toda vez que a gente faz uma seção numa estrutura, seja ela qual for, a gente encontra, ou a gente é capaz de encontrar esses esforços internos. Só que, na treliça, o que importa pra gente, dentre todos esses esforços internos, é o esforço normal. Porque uma barra de treliça, a gente viu que ela está submetida a um esforço normal, que é o de tração ou compressão. Então, olha só, hein? Presta atenção. Quando eu corto essa treliça, olha, vou voltar para vocês repararem a imagem. Repara a imagem. Eu estou passando uma seção na barra F, FE, BE e BC, concorda? Uhum. Eu escolhi. Eu que escolhi mesmo. Ah, por que você está passando na seção aí? Porque eu escolhi, tá? Então, ó, eu estou passando uma seção aqui. Então, dividir nesse pedaço que eu passei a seção, minha estrutura em 2 pedaços, certo? Aí, olha aqui, ó. O mouse vocês enxergam, né? Olha essa setinha aqui, ó. NFE, essa setinha azul. Lembra que a gente combinou, gente, que a gente vai chutar os esforços sempre saindo do nó? A gente não combinou isso? Aham. Sim. Então, olha só, lembra, ó, se vocês prestaram um pouquinho de atenção na última aula, vocês vão entender porque esse NFE está num sentido e esse está no outro. Por quê? Pensa que é Porque tá esforço saindo interno. do nó. Porque está saindo do nó e, além disso, eles têm que se anular, certo? Porque, olha só, suponha que essa barra aqui está submetida... Vamos lembrar, vamos conversar. Suponha que essa barra FE... Aqui, ó, vamos lá, aqui, ó. Suponha que essa barra FE está submetida a 5 de tração. Então, ela tem 5 para um lado e 5 para o outro, né? Assim, nos extremos. Uhum. Então,
Então, é isso que tem que acontecer. Então, internamente, as coisas se anulam. Então, esse NFE aqui, então, é 5, e esse NFE aqui é 5. Soma. Como eles estão em sentidos opostos, zerou, tá vendo? Uhum. Sim. Ó, vamos pensar melhor ainda. Vamos fazer devagarzinho que eu quero que vocês entendam. Eu falei que a barra FE está submetida a 5 de tração. Então, olha para o meu mouse. Concorda que aqui tem 5 para o lado de cá e aqui tem 5 para o lado de lá? Uhum. Então, tá. Agora, vamos pensar só nesse primeiro pedaço aqui, ó, que tem 5 do lado de cá. Imagina que o 5 está aqui. Para esse pedacinho estar em equilíbrio, esse NFE aqui tem que ser 5 nesse sentido que ele está. Não tem? Tem. De novo, hein, ó. Suponha que tem. Aí eu tô falando, tô supondo que a barra FE está com 5 de tração. Se ela está com 5 de tração, ela está com 5 nesse sentido nos extremos. Então, aqui, ó, para lá, tem uma força de 5 e no Noé, para esse outro sentido, tem uma força de 5. Certo? Agora, se eu estou pensando, se uma estrutura está em equilíbrio, seus pedaços estão em equilíbrio. Então, se eu estou pensando em equilíbrio, e nesse NOF sai uma força de 5 para lá, essa NFE também é 5, e exatamente nesse sentido, não é? Sim. E essa NFE aqui, ó, também é 5, e exatamente nesse sentido, já que no Noé tem 5 para cá, concorda? Sim. Sim. Então, aqui, ó, aqui tem 5, aqui tem 5, em sentidos opostos, elas se anulam, tá? Então, isso é uma característica de esforços internos. Quando a gente secciona uma estrutura, as forças que eu encontro dos lados opostos, dos lados diferentes, as forças que eu encontro desse lado e as forças que eu encontro desse lado, em relação a esforços internos, são a mesma em módulo, porém em sentidos opostos, porque elas têm que se anular internamente. Tudo bem? Ok. Tá. Aí, olha só, por que você está fazendo isso, Evelyn? Porque não entendi ainda onde que eu vou usar isso, por que o benefício do método das sessões. Então, vou voltar aqui de novo. Suponha que eu falo, bem, que é pelo método dos nós. Encontrem o esforço na barra FE, pode ser na FE mesmo. O que vocês fariam até então? Fala de novo que deu uma travada aqui, por favor. Tá, olha só, tô falando que suponha, pelo que vocês já sabem fazer, que é o método dos nós, eu fale assim, encontre o esforço normal e indique se ele está sob tração ou compressão na barra FE. O que vocês fariam? Ia fazer Pegar o a nó do isolado. nó F? Mas você consegue começar do NOF? Não, ia desde o comecinho, Não. né? Não. Não. Fazer a justamente. somatória da... né? Começaram a doar. Ia No começar a doar. doar. Isso porque aqui é um exemplo fácil, né? Que você pode começar a doar e logo depois já ir pro F, não dá certo? Aham. Dá. Mas imagina que essa Precisa ter treliça uma seja força. grande. Isso. Agora imagina que essa treliça seja grande e eu peço um exemplo lá do meio. Vocês iam ter que ir caminhando nó a nó até chegar lá, não ia? E E é aí que é o benefício. Eu passo uma sessão, e aí agora eu posso passar uma sessão. Quando a gente faz isso, então olha só, vamos lá. Quando a gente faz uma sessão, todo mundo entendeu os sentidos dessa setinha. Eu posso, vocês, vai escolher um lado para trabalhar. Ou esse lado, ou esse lado. O lado que vocês acharem mais fácil, que tiver menos força. Vocês vão escolher esse lado aqui ou esse lado aqui para trabalhar. Bom, quando você parte de uma sessão, já há, de novo. Então, vamos supor que a gente escolheu esse lado. Já que eu gosto de facilidade, se eu fosse vocês, eu ia escolher esse lado aqui, porque só tem uma força, de 1. Tá vendo? Teria menos coisas, menos conta para eu fazer. Eu escolheria esse. Eu sempre vou pelo que eu acho mais fácil. Eu escolheria esse. Beleza. Agora, faz sentido a estrutura. A equação de momento faz sentido? Pensa que você não está analisando mais um nó isolado. E sim todo esse pedaço aqui, ó. Faz sentido agora? Vocês acham que eu consigo, se eu quiser, aplicar uma equação de momento aqui?
Ou eu não consigo? A pergunta só é essa, eu consigo Eu ou não não entendi a consigo? pergunta, que falhou 2 vezes. Tá. Então, olha só. Agora eu tenho um lado para eu trabalhar da sessão. Ou o lado direito ou o lado esquerdo. Eu vou escolher esse daqui. Sim. O mouse vocês enxergam, né, gente? Sim. Aham. Aham. Sim. Tá. Eu vou escolher esse daqui, beleza? Certo. Aí você não está trabalhando mais com nó isolado, ó. Você está trabalhando com tudo isso aqui, inclusive esses esforços internos aqui. Aí a pergunta foi: se eu quiser, por exemplo, aplicar uma equação de momento em algum nó, eu consigo agora? Consegue. Consigo. Porque agora, por exemplo, eu consigo, por exemplo, fazer somatório de momento no Noé. Não consigo? Uhum. Aham. Sei. Aí vou perguntar, e vamos lá para a gente já ir entendendo aqui e já quase chegar no exercício. Tá, então eu escolhi, daqui a pouco a gente entende qual nó é melhor escolher, mas como eu não estou em um ponto isolado agora, eu consigo aplicar a equação de momento. Se eu consigo aplicar a equação de momento, eu ganhei 3 equações agora. Eu fico com 3. As duas de força mais a de momento, não é? É. Isso. Então, eu posso agora seccionar a minha estrutura de forma que eu fique com até 3 incógnitas. Porque se eu fico com uma... Porque eu só tenho 3 equações. Concordam ou não? Sim. Por quê? Vamos já entender o método. Você vai escolher a sua seção dependendo do que o enunciado desse exercício pode ser. Determine pelo método das seções o esforço normal na barra BE. Suponha que a pergunta seja essa, que é essa barra diagonal. Então, você tem que escolher uma seção que passe pela barra BE. Porque aí, ó, quando eu faço uma seção que passa pela barra BE, o esforço normal dela aqui, ó, já fica como incógnita. Tudo bem? Mas, suponha que você... Gente, ó, FC. Suponha que tem uma barra cruzada aqui, FC. E eu passo essa mesma seção. Ela ia cruzar 4 barras, concordam? E E aí Sim. eu não posso. Aí eu não posso, eu Que não aí ia resolvo. ter um NF. Isso, porque aqui do nosso C, ó, ia ter uma outra forcinha, concorda? Sim, Concorda ou não? NFC. Isso. E aí eu fico com 4 incógnitas. Então, como eu aplico o método das seções? Na barra do seu interesse, se eu quero o FE, eu vou cortar onde passa o FE. Desde que eu não corte mais de 4 barras. Tudo bem? Ó, desculpa, Não tem mais de 3 obrigatoriedade. barras. Não tem obrigatoriedade, então, de ser no meio da Não, treliça. não. É aonde te interessar. Por exemplo, se o enunciado fosse esse. Aplique pelo método das seções, encontre o esforço na barra AF. Você ia passar uma seção aqui, ó. De forma que o AF já ficaria como incógnita para você em um dos seus lados da estrutura. Entendi. Entendeu? Só que aqui tanto faz fazer. Aí aqui não faz muito sentido o grande benefício do método das seções, você ia ter o mesmo trabalho, analisando o nó A ou nó AF. Mas pensa numa treliça grandona. Você tem que partir na barra que você quer encontrar. A gente vai fazer um... Tá? Na verdade, a gente vai fazer mais exemplos. Vocês podem ficar tranquilos que a gente vai fazer mais exemplos sobre isso aqui, tá? Beleza. Então, olha só. Vamos lá, recapitulando. Corto na barra de interesse, desde que eu corte no máximo 3 barras, porque eu tenho 3 equações. Escolho um lado para trabalhar. Escolho o lado que vocês sentirem maior domínio. Escolher um lado para trabalhar. Eu acho, deixa eu ver, que esse exemplo aqui eu peguei do livro. Ó, o livro pensou igual a gente, igual a mim, eu pensei. Escolher o lado que tem menos força. Mais fácil, né, gente? Menos conta para eu fazer. Então, eu escolhi esse Menos lado. conta. Com esse lado. Olha só, vamos conversar juntos. Para eu ver. Ó, eu esqueci de falar. Aqui, ó, esse era o enunciado, tá? Encontre. O enunciado, por exemplo, é encontrar, deixa eu ver, né, esses 3 esforços aqui, FE, BE e BC. A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar as reações de apoio, né? Sim? sim. Isso. Tá, então esse 1 e esse 2 veio daqui, tá? A gente já achou a reação de apoio, tudo bem?
Uhum. Ok. Tá? E já coloquei e escolhi um lado para trabalhar, ó, esse aqui, menos conta. Pronto. Olha que legal. Se eu faço, vai ser uma pergunta, hein? Presta atenção. Se eu faço o somatório de momento, tentem não olhar aqui pro, sejam honestos com vocês mesmos e não olhem para a conta. Se eu faço o somatório, Ih, travou feião. Ah, O meu travou? também. Ah, tá. É. E Acho que ela caiu. Quer dizer, eu acho que o sistema dela caiu. Não, parece que tá aqui. eu acho que foi o dela mesmo. Tô É. ouvindo você, mas não tô ouvindo não. Com certeza a internet dela caiu. É, com certeza. PG. Acabou a luz. Tadinha. Não é possível. Nossa, né? Caiu real. Caiu mesmo. Caiu. Já é. Não, se Imagina for, só, né? Essa pandemia, ter que ficar trancado dentro de casa, ainda ficar sem luz, puta que pariu. Muito azar pro pobre. se for luz agora, fodeu. Ué, ela passou muita coisa já, velho? Já explicou muita coisa? Não, Só um não. pouco. Ela começou a explicar agora, praticamente. Ai, voltou. Ah, beleza. Claro que não, mano. Claro que não. Não faço isso. pessoal, Vou vocês ficar estão me olhando ouvindo? a noite toda, tá bom? Pessoal, Sim. Sim. Oi, sim. eu tava ouvindo tudo que vocês estavam falando, tá? Inclusive que a minha luz acabou. Bem que a gente não falou mal, né? Pra mim, eu via vocês e escutava vocês. Vocês que não viam, mas é isso mesmo. Eu tô com problemas de todos os tipos aqui em casa. Era a minha internet mesmo, eu acho. Tá, vamos voltar. A gente tá quase terminando aqui o raciocínio do método. Estão me escutando, né? Então, Oxi. Sim. Beleza. E a tela, vocês estão vendo? não. Pelo menos eu Não, não. até Não. eu... Ah, Beleza. agora Agora voltou. então, né? Agora sim. Então tá, vamos continuar para a gente conseguir fazer o exemplo ainda. Ó. Então a gente decidiu trabalhar com esse lado. Aí a pergunta que eu tinha feito sejam honestos com vocês mesmos e não olhem o que está de conta, a conta de somatório de momentos e forças que estão ali. Mas a pergunta que eu fiz é, se eu resolvo fazer somatório de momento no Noé, quais forças entram? Gente. Estão me ouvindo? Não, Aham. é Sim, FB. repete a pergunta, por favor. Ah, tá. Achei que vocês não estavam me ouvindo de novo. Olha só, agora a gente concorda. Fica falando comigo assim, de vez em quando, para eu. A gente concorda que o Noé, que fazer uma equação de momento agora aqui faz sentido. Concordam? A gente conversou, né? Sim. Sim. Tá. Aí suponha que eu, Evelyn mesmo, escolhi fazer somatório de momento no Noé. Eu quis fazer somatório de momento no Noé. Aí a pergunta foi, quais forças entram no somatório de momento no Noé? NBC NBC, tá certo? e a reação de um aí. E a força de 1. O Isso. ponto D. Por que o NFE e o NBE não entram? Eu tô na linha de ação dele. Isso, porque a força sai do Noé. Olha que legal, gente. Então, se eu faço somatório de momento do Noé, direto eu já acho o NBC. Concorda? Sim. Porque Sim. ele é a única Sim. incógnita. Certo? Tá. Outra coisa que eu não comentei, e eu acho que às vezes as pessoas confundem. Se eu quiser... Olha o meu mouse. Qual o nó que tá aqui, ó? Na imaginação, que a gente seccionou. Mas qual nó estaria aqui, ó? B. O B. Então, olha só, vamos voltar aqui só B. para a gente ver as distâncias. Eu não frisei isso. As distâncias aqui são 3, tá vendo? E a distância vertical, 4, tá? Uhum. Tudo bem? Tá, só para a gente voltar lá, então. Então, olha só. Eu posso fazer somatório de momento no nó B. Por quê?
Ah, ele não está na seção. Ele não está. Mas eu sei exatamente onde essas duas forças chegam. Então, se eu faço somatório no nó B, qual força eu encontro? Qual força? Como assim? NFE. Qual esforço eu encontro? Ó, quando eu Sim. fiz o nó E, eu achei 3 vezes NBC, 4? não foi? Não, Sim. independente do valor, vamos só entender. Ó. Quando eu fiz o nó E, eu achei o NBC, Ah, tá. porque ele não passava no nó E e as outras duas passavam. Agora, se eu faço no nó B, que está aqui imaginariamente, se eu faço no nó B, eu acho o NFE, concordam? Porque essas duas aqui chegam no nó B, elas passam pelo nó B também. Sim ou não? Sim. Certo. Então, olha só, com os dois somatórios de momento, eu achei já duas das minhas forças. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui foi do livro, hein? Ele começa fazendo somatório de momento em B. Somatório de momento no nó B, que está aqui, igual a zero. NFE, que é uma força horizontal, vezes a distância vertical, que era de 4, concorda? Ó, vai falando comigo se não concordar, hein? Por favor. Ó, eu tô fazendo somatório de... Vou deixar meu mouse no nó B que tá ali. Tem o NFE, que é horizontal, e a distância vertical do NFE até o nó B é 4, não é isso? Sim. Tá, Sim. então fica positivo aqui, fica no sentido anti-horário, olha aí. Isso. Beleza. E a outra força que a gente conversou que entra é a força da reação, de 1, não é isso? É. A distância dela até o nó B é quanto? 6, Seis, 3 mais 3. 3, isso, 3 mais 3, tá? Pronto, aí fez a continha aqui, a gente achou NFE, que é menos 1,5, então é compressão. Depois, a gente faz somatório de momento no nó E. A gente vai fazer um junto, tá? Só tô querendo explicar a lógica. Fiz somatório de momento no nó E, ó. Fiz somatório de momento no nó E e acho quem? NBC. Porque esses dois aqui que a gente conversou que não entra, fica só o NBC vezes essa distância aqui, que é 4, certo? Sim. E o 1 aqui, ó, vezes essa distância aqui, que é 3. Beleza. Foram as duas. Falta essa daqui que é inclinada, NBE. Falta ela. Que a gente faz com somatório de forças em Y, ó. Olha só, aqui, ó, a gente tem um triângulo 3, 4, 5. Concorda? Sim. Certo? Então, aqui, ó, como que eu acho que a componente horizontal dela, a componente vertical, já que eu estou fazendo somatório de forças em Y? Pensa aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, certo? Esse ângulo aqui, hein? Estão vendo meu mouse, né? Sim. Sim. O cateto adjacente Sim. a ele é 4 e o cateto oposto a ele é 3 e a hipotenusa é 5, não é isso? Isso. Tá. Então, quando eu for decompor essa força em Y, vai ser cosseno desse ângulo aqui, não vai? Vai. Tá. Aham. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, não é? Isso. Então, 4 sobre 5, certo? Aqui, ó. Então, isso é uma coisa que eu já conversei com vocês. Quando tem um triângulo ali e a gente tem os catetos e a hipotenusa, isso, na verdade, facilita. Que eu não sei qual é o ângulo, mas eu sei que ele é um ângulo que o cosseno é 4 sobre 5. O seno é 3 sobre 5. Então, como ele está para baixo, ficou negativo. E o cosseno desse ângulo é 4 sobre 5. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Concorda? Sim. Mais um. Mas pode calcular o ângulo e deixar lá também para facilitar, se for o caso. Pode. Na verdade, eu acho que dificulta, mas você pode calcular. É. É porque vocês estão acostumados. Mas a chance de errar é maior. Mas o que acontece muito também, é o Johnny Mar, não é? Falou? Sim. É que as pessoas, às vezes, tiram o cosseno do 4 sobre 5. Entende? Uhum. Mas o 4 sobre 5 já é o cosseno do ângulo. Então, você não tem que tirar cosseno do nada. É só 4 dividido por 5 mesmo. Mas você pode calcular o ângulo e tirar o cosseno dele. Não tem problema nenhum. Vai dar exatamente 0,8, que é 4 sobre 5. Tá?
Tá bom. mais o 1 que estava para cima, NB é igual a 1,25 positivo de tração. Pronto. Então, eu fiz uma seção, achei... Olha só, a gente analisava um nó e achava no máximo 2 incógnitas. Agora, eu fiz uma seção, achei 3, e essas 3 podem ser exatamente as 3 que me interessam, porque eu posso cortar onde me interessa. Olha só, eu preparei um exemplo aqui para a gente fazer. Olha aqui esse exemplo, ó. Então, eu já fui adiantando aqui para não perder tanto tempo aqui e ficar montando as coisas com vocês. O enunciado pedia para encontrar o esforço nessas 3 barras de direito do meio. Eu uso esse livro aqui, tá? Ó. Esse exemplo aqui é um exemplo dele, ó. Já conversei com vocês sobre ele. Tinha lá na biblioteca do Hibler. Beleza? É muito bom. Aqui nesse exemplo aqui, o meu livro tá velhinho, que eu usei ele na faculdade. Aqui nesse livro aqui, tem, sei lá, sem exagero, uns 80 exemplos de treliça. É muito bom. Olha só, vamos lá. Então, determine, enunciado, e depois eu completo aqui para vocês. Determine os esforços nas barras GE, GC e BC. Beleza. Esse é enunciado e depois eu completo, indicando se eles estão sob tração ou compressão. Então tá. Aqui tá a força, ó. Certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é achar as reações de apoio, não é? Sim ou não? E outra coisa, eu já passei sessão ali pra gente. Mas dado o enunciado, vocês passariam uma sessão diferente da minha? Não. Não. Ah, uma coisa interessante que eu também não falei, mas a gente ainda vai fazer isso em exemplos, né? Porque esse é o primeiro. Eu não preciso usar um método ou o outro, não. Eu posso usar os dois em conjuntos. Por exemplo, depois que eu fiz essa sessão, vamos supor que eu escolho esse lado aqui para trabalhar, ó. Esse lado aqui. Certo? Então, ó, conversem comigo. Se eu fiz uma sessão e escolhi esse lado, quando eu terminar o método das sessões, eu vou ter o esforço GE, GC e BC, não é isso? Sim. Se nesse momento, depois, eu quiser encontrar pelo método dos nós os esforços BG e BA, fazendo uma análise do nó B, eu posso e consigo. Porque esse esforço aqui eu já vou ter, não já, o BC? Já. Entenderam o que eu falei? Vocês podem ser... Vocês falam assim, eu vou fazer uma sessão aqui, depois que eu fizer uma sessão aqui, eu analiso esse método, esse nó aqui pelo método dos nós. Igual o nó G, ó. Não consigo começar com ele pelo método dos nós. Mas após eu fazer uma sessão, eu consigo... Depois que eu faço a sessão, eu já encontrei GE e GC. Aí eu consigo analisar o nó G, não consigo? Porque só fica essas outras duas incógnitas aqui, ó. Certo? Entendi. Tá? Então, vocês podem mesclar. Vocês podem usar um ou outro. Mas, de novo, a gente vai fazer mais exemplos. Então, vamos fazer esse junto aqui, ó. Encontrar as reações de apoio. Então, concordam que as reações que eu tenho que encontrar são essas que eu desenhei aqui? Aqui é um apoio de segundo gênero e aqui um de primeiro, não é isso? Isso. Tá, então vamos junto? Do jeito que eu chutei ali, ó, somatório de forças em X. HA entra positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Isso, menos HA. Beleza. E o 400, que é a outra força na horizontal? Positivo. Positivo. Isso. Mais 400 igual a 0, é isso? Isso. Certo. Acabou? Só tem isso na horizontal, não é? É. Então, HA, então, HA é igual a 400 positivos? Negativo. Negativo. Positivo, porque passa para lá menos 400. Mas aqui tá menos HA, Ah, é. né? Porque ficaria assim, ó, menos HA igual a menos 400. Não é isso? Aham. Vamos Aham. multiplicar por menos 1, HA igual a 400. Foi propositalmente que eu chutei HA nesse sentido, ó. Nesse sentido aqui, porque a gente tem o costume de chutar para lá, não é? É. Eu chutei no outro, que eu falei assim, ó, se eu tô puxando 400 para lá, eu tenho que puxar 400 para o outro para ter equilíbrio. Beleza.
Vamos pro próximo. Somatório de forças em Y. Vamos junto, hein? VA, não é assim? Isso. Mais VA. Menos 1.200. Menos 1.200. Mais VD. Mais VD, Mais isso VD. só, não é isso? Igual a zero. Acabou, né? De força vertical. Então, VA mais VD igual a 1.200. Certo? Somatório de momento em A. VA e HA não entram, né? Assim? Aham. Então, vamos para o 1.200. O 1.200 faz momento em A? Faz. Tá. Vezes Q? 8. 8. Ele entra positivo ou negativo? Negativa, né? Sentido negativo. Horário? Concordam que é negativo? Sim. Tá. Vamos por 400. O 400 faz momento em A? Faz. Faz. 400 Faz. vezes o quê? 3. 8 3. também. Ah, não, é 3. Vezes 3. Distância, força horizontal, distância vertical. Tá. Vertical. E ele entra mais ou menos? Menos. Menos também. Beleza. Me- O VD faz momento em A? Faz. Faz. Vai ser mais ou menos. Mais. E é vezes 12, concordam? Aham. Igual a 0. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Então, vou achar aqui o VD, hein? Vou achar direto aqui, peraí. 1.200 vezes 8, mais 400 vezes 3, tudo isso dividido por 12. VD igual a 900 newton. Logo, VD igual a 900 newton. O que implica que VA igual a 300, concordam? Sim. Beleza. Pronto. Agora eu vou escolher uma seção. Eu já montei aqui para a gente não ficar discutindo muito, porque eu tinha que deixar os exercícios montados também, mas se eu tivesse em sala de aula, vocês que escolheriam. Mas eu escolhi essa daqui, ó. Essa daqui porque eu fui nesse sentido que eu falei que era mais fácil. Porque se eu escolho essa daqui, eu vou ter o 1.200, o 400 e o VD, não é isso? Aham. Se eu escolho essa, eu tenho só o VA e o HA. Concorda? Então, num eu tinha 3, outro eu Sim. tinha 2. Fui pelo que eu achei mais fácil. E a gente achou certinho mesmo, ó. HA 400, VA 300. Desenhei. Olha só, eu faço assim, ó. No quadro também eu faço assim. Aconselho fazer assim para vocês não confundirem. Tá vendo que eu pontilhei aqui? E coloquei os outros nós? Pra gente lembrar que a gente pode trabalhar como se eles estivessem ali. Tá bom? Aham. Beleza. Aí, o que vocês fariam? Vamos pensar juntos. Então, o enunciado é para encontrar esses 3 esforços aqui, ó. E foi até por isso que a gente passou a sessão ali. O que vocês fariam aí? Agora, em relação à conta. Como é que vocês começariam? A gente tem 3 equações. Somatório de forças em X, somatório de forças em Y e somatório de momento em algum ponto. Vocês que escolhem para onde que a gente vai. Tentem pensar numa coisa que facilita. Por onde vocês iriam? Calcular o momento em G. Calcular o momento em G é uma boa. Porque eu vou achar quem quando eu calcular o momento em G? O FBC. O FBC direto, né? Fica só uma equaçãozinha com só ele de incógnita, não é isso? É. Tem outro caso também que é tão bom quanto. Qual que é? Eu fiz assim, eu acho. A primeira coisa que eu fiz foi calcular o momento em G. Fiz assim não, né? Montei ali pra gente. Qual que depois... Aí tá, calculei o momento em G, achei então o FBC. Depois, vocês iriam para onde? Faltam essas duas aqui ainda. Pro B? O B? O B pode ser, só que você fica. As duas forças entram, concorda? Uhum.
Nesse caso aí dá para Mas se fazer eu for pro C? o esqueminha do triângulo, né? Mas e se eu for pro C? Se eu fizer momento em C? É, Eu acho Você essa vai daqui de achar cima. o FBC, FGE, O FGE. tá certo. FGE. certo? Então, olha só. Vamos ver se a gente pode seguir esse raciocínio. Faço o momento em G, que é o que o Johnny Massa, acho que, não sei se é ele, mas alguém sugeriu aí, porque eu fechei algumas coisas aqui para ver se a internet melhora um pouquinho. Fica menos sobrecarregada. Então, a gente vai para o G, depois a gente vai para o C, concorda? Fazendo o momento. Sim. Aí depois não tem saída. Eu escolho se eu faço somatório de forças em Y ou somatório de forças em X para achar esse carinha aqui, concorda? Uhum. Então vamos por esse caminho, hein? Somatório de Ó, momento pera em rapidinho, G. Evelyn. Posso voltar. Pode ir lá. O Johnny Mar falou que é em G, porque ele acha o BC, né? Isso. Uhum. Ah, tá. Porque essas duas não entram, então, no momento. Porque tá saindo, né? É. Isso, porque elas estão em cima do ponto G. Tá, entendi. Tá vendo? A linha de ação da força, que é essa linha que a gente estica, passa em cima do G. Inclusive, essas duas estão em cima do G, né? Mas pelo mesmo motivo, quando eu fizer o momento em C, eu acho o FGE. Você concorda? Você acha duas, né? Ah, não, acha só uma. Eu acho só o FGE. Porque isso mesmo. quando eu fizer o momento em C, FBC não entra, que ela passa em cima do C, e FGC também não entra, porque ela passa Não em cima entra. do C. Aham, entendi. Certo? Uhum. Então vamos lá. Somatório de momento em G. Faz comigo, hein? Eu vou esperar. Eu nem fiz, hein? Depois eu vou conferir no livro ali se a gente acertou. Deixa eu ver. Aí, nem coloquei nada aqui, não. Vamos fazer junto, hein? Somatório de momento em G, hein? Vamos começar sempre do extremo A aqui. O 400 faz momento em G? Faz. Faz. Vezes qual distância? 3. Isso. Força horizontal, distância vertical. No referencial que a gente adota sempre, ele entra somando ou subtraindo? Subtraindo. Subtraindo. Horário, não é isso? Uhum, sim. Tá, vamos para os 300 agora. Ele faz momento no G? Faz. 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 Vezes qual distância? 3. 4. 4. No referencial que a gente adota sempre, ele entra somando ou subtraindo? Subtraindo. Subtraindo também. Certo, então. Aí agora, a única outra força que eu tenho que faz momento no G é o FBC, não é isso? Aham. Tá. Aqui vocês notaram que agora eu tô chamando de FBC e não NBC? Tanto faz, tá? Vocês acham livro que chama de F e livro que acha de N. Tanto faz. O N é porque é normal BC, porque é submetido a um esforço normal, e o F é de força. Não tem problema, não. Beleza, então o FBC vocês falaram que faz momento em G, vocês acertaram. Vezes qual distância? 3. Vezes 3, concordo. E ele faz no horário ou no anti-horário? Horário. Então ele entra Não, somando- anti-horário. Isso, ele entra somando ou Subtraindo, subtraindo? né? Ele faz no anti-horário. Ele entra somando ou subtraindo? Somar. Somando. Né? Sim, Somando. esses dois aqui entraram no horário, concordo? Uhum. Tá. Então, igual a 0. Acabou, não acabou? As forças que fazem momento em G, acabou. Aí vamos isolar aqui, ó. 300 vezes 4 mais 400 vezes 3 dá 2.400. Então, vou fazer devagarzinho. Vai passar para lá positivo, hein? 3 FBC igual a 2.400. Logo, FBC é igual a 2.400 sobre 3, não é isso? Isso. Dá 800. 800 newtons eu achei positivo, não achei? Então, isso é tração ou compressão? Tração. Deixa eu Tração. conferir se a gente acertou, porque eu tirei ele daqui. Já era para eu ter deixado o livro aqui na página certa, mas eu fechei. Seria aqui, ó. Peraí. Achei. FBC. FBC, cadê? 800 tração. Acertamos. Vamos pro próximo. Agora a gente falou que vai fazer o somatório de momento em C. Gente, as contas de momento vocês já sabem, já treinaram.
Eu queria saber se vocês entenderam por que eu tô fazendo nessa ordem, nessa lógica. Vocês entenderam? Sim. Entendi. E outra coisa, não precisa ser necessariamente nessa ordem. Só é mais fácil. Porque se eu faço, por exemplo, somatório de forças em Y primeiro... Não, vamos lá. Em Y aqui dava para começar também tranquilo. Mas suponha que eu comece com o somatório de forças em X. É uma equação que eu posso usar, não posso? Sim. Posso usar o somatório de forças em X e somatório de momento em algum ponto. Concorda que vai entrar o FBC e vai entrar o FGE? Então ali eu já vou achar FBC mais FGE é igual a alguma coisa. Não vai estar errado. Você só não achou um de cara. Do jeito que a gente está fazendo, é para facilitar para a gente já achar os esforços de cara. Tá bom? Igual, por exemplo, suponha que eu faço escolha começar para o somatório de momento em A. Eu posso fazer isso? Posso fazer isso. Mas concorda que o FGE e o FGC entram no somatório de momento em A? Sim. Aí eu não vou achar eles logo de cara, tá? Foi por isso que a gente está traçando essa ordem. Não tem que seguir essa regra, só porque é mais fácil mesmo. Então vamos lá. Somatório de momento em C, que a gente vai fazer. Vamos começar sempre do A. O 400 faz momento em A? Ó, desculpa, em C? Em C, né? Faz. O 400 faz momento em C? Não, né? Não, tá na Não. mesma linha. Isso, tá na mesma linha, justamente. O 300 faz momento em C? Faz. 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 300 então. Vezes o quê? 8. 8. Horário ou anti-horário? Horário. Anti-horário. Ah, não, é horário. Isso, aí vai entrar aqui positivo ou negativo? Negativo. 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 Pronto, aí já foi. No nó G ali. Do nó G, quais as forças que fazem momento em C? FGE. Só o FGE, né? E acabou, não é isso? Das outras duas passam no nó C, não é assim? Sim. E o FGE, Isso. ele faz momento vezes qual distância? É isso. 3. Que vai ser horário ou anti-horário? Horário. Horário. Então entra negativo também, não é? Isso. Sim. Igual a 0. Vamos ver quanto Isso. vai dar. Agora a gente já sabe que vai dar negativo. Ó. 300 vezes 8, dividido por 3. FGE, depois eu arrumo bonitinho para mandar para vocês as letras aqui. É igual a menos 800 newtons. Deixa eu ver se a gente acertou. Isso, 800 newtons de compressão. A gente acertou. Tá certo, né? Compressão? Sim. Tá. Falta só uma, que é o FGC. Uhum. Posso fazer somatório de forças em Y, posso fazer somatório de forças em X, porque já tem todas as forças em X. Ó, o 400, já tem o BC, já tem o GE, não é assim? Vou para o somatório de forças em Y, que entra menos forças, que essas duas aqui não vão entrar. Concordam? Pergunta, Aham. tudo bem? Eu consigo encontrar FGC se eu fizer o somatório de forças em X? Consegue. Consigo, tá? Mas eu não vou Só por ele. porque eu decompor, não né, acho a mais força. fácil. Isso. Igual pro Y eu também vou ter que decompor, né? Mas no Aham. X entra mais gente. Entra o 400, o BC e o GE, não é isso? IGE. Isso. Vou fazendo que entra menos forças, então. Então, vamos somatório de forças em Y. O 300 entra somando, né? Assim? Aham. O 300 da reação. Agora, o FGC, não sei o valor dele, mas ele já entra subtraindo, porque ele está para baixo, não é isso? Isso. FGC, vamos escolher esse ângulo aqui, ó. Se eu estou decompondo em Y, estou escolhendo esse ângulo, hein? Vai ser o cosseno desse ângulo ou o seno desse ângulo? Cosseno. Tá, o cosseno desse ângulo. Cosseno é o quê? Cateto oposto sobre a adjacente. Desculpa, cateto oposto sobre a hipotenusa, não é? Adjacente sobre hipotenusa, não? Adjacente. Gente. Adjacente sobre a hipotenusa. Desculpa. E a hipotenusa é quanto aqui? 800. Não. É o FGC, né? A hipotenusa é essa daqui, Aí. não é? Ó.
O valor É dela é 5. quanto? É 5, porque eu tenho um 5. triângulo retângulo 3, 4 e 5, tá? Tudo bem? Ah, tá, entendi. Mas a gente... Ó, depois eu vou fazer aqui do jeito que o Johnny Mar gosta que faz também, tá? Mas olha só, eu não gosto de fazer assim porque eu acho que a chance de errar é maior. Você pode errar no cálculo do ângulo e depois pode errar aqui ainda. Mas vou fazer do jeito padrão e depois vou fazer do jeito que o Johnny Mar falou para fazer, para vocês verem que dá a mesma coisa. Então, ó, eu vou trabalhar com esse ângulo. E se eu estou decompondo y, vai ser o cosseno desse ângulo, né? Assim? Isso. E cosseno, vocês falaram para mim que é cateto adjacente, que é 3, não é? Sobre a hipotenusa, que é 5. 5. 5. Olha só, eu não preciso calcular qual é o ângulo, não. Ele já é um valor qualquer que eu sei que o cosseno dele é 3 sobre 5. Tá bom? Isso aí só vale para triângulo retângulo? Ou... Só vale para triângulo Professor. retângulo. Entendi. Só para triângulo retângulo. Beleza? Acabou, né? Igual a 0. Então, eu vou isolar, aqui vai ser positivo. FGC igual a 300 dividido por 3/5. Ou seja, 0,6, né? 300 dividido por 0,6. Isso aqui deu 500 positivo. Então, é 500 o quê? Tração, não é isso? Vamos conferir. Isso, 500 tração. Então, a gente acertou. Tudo bem ou não? Entenderam 3/5 aqui, todo mundo? Sim. Tá, agora eu vou só fazer do jeito que o Johnny Mar falou, ó. Vou fazer aqui nesse rascunhozinho aqui. Vou chegar pra cá, força, e fazer aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de A minúsculo, tá bom? Que eu não sei como eu desenhar aqui pra vocês, de A. E aí eu quero encontrar o A. Eu sei que tangente de A é assim que você faz, não é, Johnny Mar? Isso, É igual a cateto oposto, que é 4, não é isso? isso. Sobre 3. Ó, sobre 3. Tangente, então, de A é igual a 1,33333, não é isso? Isso. Aí, para eu achar o A, eu tiro o arco cuja tangente é isso, não é isso? Isso. A igual a... Ou seja, tangente a menos 1. Tangente a menos 1, que é a mesma coisa, desse valor aqui de... Tangente a menos 1 de 1,3333. Isso é para achar o A, hein? Então, tangente é menos 1 desse cara. Dá 53,13. A é igual a 53,13 graus. Não é isso? Isso. Então tá, então esse ângulo é 53,13. Na hora que eu decompor o FGC, eu vou precisar do cosseno dele, não é isso? Cosseno de 53,13, vamos ver quanto que dá. Cosseno do valor que está aqui, 0,6. Agora divide 3 por 5 aí, dá quanto? Dá 0,6, não dá? Então é isso. Tanto faz. Pode descobrir o ângulo e tirar o cosseno dele. Só que quando você tem um triângulo retângulo, ele já te informa, sei lá qual que é o valor do ângulo, mas ele já te informa que o cosseno é 3 sobre 5. Que o Sim, dá seno é mais 4 trabalho. sobre 5. É, dá mais trabalho. E assim, eu acho que pode ser que aconteça de errar por aqui, sabe? Tudo bem que a conta é fácil, mas tem muita gente que tira arco tangente errado na calculadora. Então, acho que tem mais chance de errar também. Mas pode ser, pode fazer também. Tá? Mas assim, se você tem segurança, não tem problema nenhum. Tá 100% certo também. Eu só tô falando para... Porque, por exemplo, tem prova de concurso que vocês possam vir fazer lá na frente, que não tem calculadora. E aí eles te dão um triângulo retângulo assim, você precisa de uma tangente, de um seno de cosseno, você tem que saber, entendeu? Que dava para calcular ali. Tá? Mas não tem problema nenhum aqui fazer dessa forma. Entenderam a ideia do método das seções? Vamos só acabar de brincar aqui. Eu só não desenhei. Mas a gente vai... Eu consigo fazer aqui rapidinho. Só se vocês me dão um minutinho. Enquanto eu desenho aqui no aplicativo que eu desenho,
que vai ser rapidinho. Deixa até vocês verem eu desenhando. Ó. Enquanto eu desenho, vamos definir o horário lá de sexta-feira. Mãe, E olha só. esquenta um pouco de água pra mim. Tá doendo muito, não tem noção. Mas que coisa. Vai nascer, Tem que trollar, vai ter certeza. já. Vou ter que Aí trollar, não vai ter quando já. for igual a bunda, quando tá crescendo que dói, entendeu? Eu sei. Quem que tá falando aí, gente? Não, pra amolecer. Tatiana. Quem é, gente? Me fala. Laura Amada. Claro. Ai, Deus. Ô, gente, vocês já estão Quê? perceberam a quê? quantidade de coisa que tá O saindo? Vocês Ah, viram o mas quem vídeo sabe? assim, da pessoa que esqueceu e foi no banheiro, com a câmera ligada? Eu vi. Ai, Ô, vi. gente, mas Não. como que eu ri? Isso acontece, tá? O pessoal fica acostumado. Uai, gente, o que tem? Tá crescendo? Conversei com a minha mãe, pelo amor de Não, Deus. mas é porque você gritou no ouvido de todo mundo, é só isso. É. Eu não vou você falar com a sua mãe. Foi aí todo Entendi. mundo. Mas ninguém tá te criticando, não. A Tá gente só bom. achou engraçado. Entendi, amor. Entendi. Fez a alegria de todo mundo hoje. Tirou vários sorrisos. Não é problema nenhum, até porque eu tô desenhando aqui, não tô fazendo nada de útil. Aqui, vamos lá. Definir o horário. Sexta-feira. Posso contar pra vocês o meu problema da quarentena, se vocês quiserem. Por quê? O que tá acontecendo? Eu tô com um furúnculo enorme. E daí ele tá Ai, crescendo, Nossa, entendeu? dói. Aí eu pedi minha mãe pra Coitado. esquentar a água pra ver se abaixa e melhora. Dependendo, Entendeu? tem que ter a possibilidade Só isso. pra tirar. Pois é, eu tô tentando curar pra ver se melhora. E não evitar tem, ir e no não tem que ir hospital pro também hospital. com essa confusão toda. Né? Pois é. Não, mas Isso. a gente não criticou, não. A gente só achou engraçado mesmo. Não o fato de você estar com furungo, tá? Mas o fato de Tá piorando, Felipe. Não, isso. você tentando consertar aqui, mas eu tô piorando. ó. Podem rir também, eu estaria rindo se fosse outra pessoa. Mas dói, tá? Dói mesmo. Dói, dói muito, vocês não têm noção do tanto que tá doendo. Dói sim, dói sim. Dói muito. Vamos lá, peraí, deixa eu só acabar aqui, ó. Vou deixar grandão mesmo, depois a gente... FAG, FAB. Gente, vamos falar aí que horas na sexta. Primeiro também não pode ser essa sexta, tem que ser a outra depois que eu já tiver passado o trabalho, que eu ainda não passei. Hein? 6 horas? Dá pra Sexta. todo mundo? Porque olha só, acho que não estava todo mundo no começo. Gente, como eu perdi a aula de amanhã, o que eu estava combinando com o pessoal? Um horário que todos De ontem. possam pra gente. De ontem. Aí o que eu falei que eu acho que vai ser interessante? Vai ser interessante, depois que eu passar o trabalho, vocês terem essa aula de tira dúvida. O que eu faria na sala de aula mesmo? E aí, a minha internet... Vocês estão me escutando? Aham. Estão me escutando? Sim. Escutando, Tá. sim. Porque avisou que a minha internet Agora lenta. sim. Qualquer coisa vocês... Tá. Olha só. E aí, gente, o que a gente faz? Depois que eu passar o trabalho, que vai ser no decorrer dessa próxima semana, mas não antes da nossa aula, né? Que na aula eu já vou conversar com você antes de quarta. Na próxima sexta, ó, próxima sexta, dia 15. A gente pode marcar dia 15? Por mim, sim. Ah, beleza. Aí, Ninguém pode. e a hora? Pode... A hora. Pode ser Pode ser 18? vocês mesmo? Que aí acaba cedo também e... Pode? Beleza. Então tá. Então a gente tá marcado. 6. 6, tá. Tá. Dia 15. Então só isso. Inseri figura. Aqui, ó. Fiz uma figurinha aqui pra gente. Smart. Aula 7, figura. Essa aqui, 8. Olha só, essa aí. Então, olha só. Suponha que ainda fale aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui? Que nó é esse aqui, hein? Que eu fiz.
O A, não é isso? Tenho aqui o AG e o AB, certo? Aí suponha que eu falo, porque tem exercício, inclusive nesse livro que eu falei, que é assim, utilize o método das seções e o método dos nós para encontrar os esforços nas barras. Por exemplo, BE, GC, BC, AG e AB. Poderia ser esse enunciado. Aí você teria que aplicar os dois métodos. Aí você pode começar por uma seção aqui, achar essas duas e depois achar os outros pelos nós e assim vai. Então, olha só, eu quero aqui... aqui não ficou legal, mas tá, eu vou explicar para vocês. Eu quero usar os dois. Aí agora eu fiz o equilíbrio do nó A, tá bom? E aí eu coloquei aqui, ó, o HA, coloquei o VA e as outras duas forças, que são essas duas aqui. Olha só, vamos começar a fazer uma análise aqui. Quanto que eu achei do BC? Cadê? Tá aqui, BC. 800 tração, não foi? Olha para a treliça. Olha para a treliça, pensa na cabeça de vocês isoladamente se vocês estivessem fazendo o equilíbrio do nó B. Vocês teriam o BC para lá, que já acharam que é 800 tração, não é isso? Uhum. Sim. Seria o AB. Sim. Quanto que tem que ser o AB? 800 compressão? Menos 800. Menos 800. 800. 800 compressão, vocês acham? Isso. Tá. Então, olha o que vocês falaram para mim. Olha só, entendi o que vocês falaram. Mas vocês erraram, é 800 tração. Olha só, tem o nó B aqui, não tem? Vamos lá. Tem o nó B aqui, não é isso? Para a barra BC, vocês acharam 800 tração, certo? Uhum. Certo. Isso significa que tem uma força de 800 saindo aqui do nó B, concorda comigo? Sim, se a força Sim. tem que sair de PA, Isso. tem que ser tração também. Aí, olha só, isso. Aí, olha só. Então, aqui, no nó B tem 800 para cá. Então, aqui também tem 800 para lá, certo? Sim. A força continua saindo do nó, não? É. Isso. BAG. Então, não é 800 tração também? Verdade. Tá. Então, de cabeça, quanto que é o FAB? 400. Que é a mesma coisa que o FBA. 800. 800 tração. Certo. Certo? Outra coisa, a gente pode fazer isso aqui bater no olho. Pensa no nó B, somatório de forças em X. Se tem 800 para lá, tem que ter 800 para lá, para o outro lado, porque não tem mais ninguém em Y, concorda? Desculpa, não tem mais ninguém em X, só os dois. Para o nó B. Não é isso? Tá, tá. então a gente já sei Sim. aqui que o Aham. FAB, a gente já decidiu que é FAB. Pela lógica, a gente viu que é 800 tração. 800 newtons positivos. Beleza. Agora falta o FAG, que é esse carinha aqui, ó. Tá? Olhem aqui, hein? Que no meu desenho novo eu não coloquei o valor. Então, aqui, guardem que aqui é 3 e guardem que a horizontal é 4 a distância. Vamos fazer aqui somatório de forças em X, só para ficar mais chato mesmo. Somatório de forças em X igual a 0. Beleza. Faz comigo. O 400 entra positivo ou negativo? Negativo. 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 O 300 só está na vertical. O FAB, que eu já sei o valor, que é 800, entra positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Aí só tem agora essa componente do AG aqui, não é isso? Sim. Certo? Eu tenho que decompor. Então, o que eu pedi para vocês guardarem é que a componente horizontal é 4 e a componente vertical é 3. Não é isso? Então, independente do valor da força, essa componente entra somando ou subtraindo? Somando. Somando. Aquela setinha está no positivo do X. FAG. FAG vezes o quê? O cosseno desse ângulo aqui? Isso. É. É isso? E o cosseno é cateto adjacente, que é 4, não é isso? Sobre o cateto oposto, que é 3. Ó,
Cateto adjacente, que é 4, sobre a hipotenusa, que é 5? Que é 5. Falei errado. Falei errado. Certo? É 4 sobre 5 ou não? Porque eu falei errado, posso ter confundido vocês. Certo? Cateto adjacente aqui é 4. Cateto oposto é 3, então a hipotenusa é 5. Logo, cateto adjacente é 4 dividido por 5, igual a 0. Então, vamos lá. Dá 400 positivo, passa para o lado de lá, 400 negativo. Então, isso aqui já sei que vai ser compressão. Vai ser 4 dividido por 5, que é 0,8. 400 dividido por isso. Isso. Dá 500 negativo compressão. Aí, no caso, esse 4,5 não precisa do cosseno na frente, né? Não, ele já é o cosseno, não precisa. Se você acha esse ângulo aqui e tira o cosseno dele, vai dar no que dá mesmo. 4 dividido. Isso, que é o valor de 4 dividido por 5. Beleza? Então, olha só. Então é melhor tirar isso daí, não? Oi? Esse cosseno aqui. Ó, gente, Não vai confundir, não? Não, é melhor tirar, não. Tem que É. tirar. Tem que tirar. Então, olha só. O que eu quis dizer com tudo isso? Por que eu fiz o equilíbrio do Noah também? Porque um método não exclui o outro. Certo? Vocês podem... O que vocês acham melhor? Se eu pedisse os esforços na barra GE, GC, BC, AG e AB, que foram as 5 que a gente descobriu. Vocês acham melhor fazer tudo pelo nó ou, dado o método da seção, fazer o da seção em conjunto com o nó? Acho que é fazer pelo nó. Hoje eu falaria pelo nó também. Porque você já tem mais... Você É. faria pelo nó porque você já treinou. E porque você já tem mais domínio pelo nó. Acho que é pelo Mas passo a passo. Não, porque a gente faz menos conta, né? Porque olha só, se você você teria que fazer equilíbrio do nó A, você teria que fazer equilíbrio do nó G e você teria que fazer equilíbrio do nó B. Você teria que fazer 3 coisas. Eu fiz 2 coisas. Eu fiz uma seção e o equilíbrio do nó A. Mas eu entendo vocês. A gente pensa assim mesmo. Eu vou pelo que eu me garanto. E por enquanto vocês se garantem no método dos nós, porque a gente não fez ainda exemplo suficiente do método das seções. Mas existe treliça gigante. Existe treliça gigante. Se você for caminhando nó a nó, você demora um tempão para chegar lá. Então, Vai se assim, perder, né? não, é muito nó. Suponha que essa treliça aqui 10. tenha... Ó, suponha que Depois só tem esse quadrado aqui, esse retângulo, na verdade, né? Tenho mais um aqui do lado antes do final da treliça. E aí eu peço mais 2. Aqui, ó. E eu peço no meio da barra intermediária, no meio da treliça. Caminhando nó a nó lá demora, mas dá certo, só demora. Mas o método da seção, ele ajuda bem. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui agora? Vou postar... Deixa eu interromper a gravação. Peraí.